Bom dia, irmãos, graça e paz. Aleluia! O Senhor Jesus está aqui. Ele está na minha vida e Ele está na sua vida, sabia disso? Glória a Deus. Olha para quem está perto de você aí. Você está vendo Jesus? Você está vendo Jesus aí? Ele está pertinho de você. Porque Jesus habita em nós, nas nossas vidas. E como Ele habita em nós e nas nossas vidas, então eu posso ver Jesus em vocês. Vocês podem ver Jesus em mim. Nós podemos ver Jesus uns nos outros. É assim que funciona. Isso é maravilhoso. Isso é tremendo. Vamos agradecer a Deus por isso? Fecha seus olhos agora. Pai querido, muito obrigado, porque nós temos a Tua presença em nós. Muito obrigado, Pai, porque pudemos Te receber em nossas vidas, Pai, como nosso Salvador e como nosso Senhor. Pudemos experimentar a delícia do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aleluia, Pai. Somos eles, somos os Seus filhos, somos a Tua família, Pai. Somos aqueles que foram chamados, Pai, um dia para fazerem parte, oh Pai, deste rebanho glorioso, Pai, o Teu rebanho, Pai. Por isso nós Te agradecemos, Te louvamos, Te bendizemos, Senhor. Te agradecemos pelas alegrias e também pelas tristezas. Te agradecemos pelas vitórias e também pelas dificuldades, Pai. Porque em tudo a Tua graça esteve presente, Pai. Em tudo nós pudemos sentir, perceber e viver, Senhor, debaixo da Tua poderosa mão. Assim sendo, Pai, nós Te agradecemos e Te louvamos em nome do Senhor Jesus, para o louvor da Tua glória. Amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Oh, bendito é o nome do Senhor. Repete comigo: bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Glorificado seja o nome dEle. Glória a Deus. Podem se assentar nesse momento. Aleluia. Glórias a Deus. E vamos continuar conectando as gerações. Uma geração anuncia a outra, uma geração testemunha a outra. Aleluia! Hoje vamos falar sobre a fé que passa pela família. E como é que isso acontece, como é que isso se realiza. Aleluia! Queridos, eu dou muita graça ao Senhor, uma gratidão profunda realmente do meu coração, porque o Senhor abriu um caminho novo para mim, e abriu um caminho novo também para você. Porque não dá para viver de qualquer jeito, não dá para viver sem propósito, sem saber por que está aqui. De onde eu vim? Para onde eu vou? O que eu estou fazendo aqui? Qual é o sentido da vida? Lá em Eclesiastes fala que tudo é vaidade de vaidade, não fala? Porque tem aqueles momentos que parece que a vida é uma rotina, é uma monotonia. Então você vai acordar, você vai fazer as coisas que você tem que fazer, aí você vai trabalhar, aí você vai resolver isso, resolver aquilo. E aí? Faz sentido tudo que você realiza durante o seu dia e dia após dia? Então eu louvo ao Senhor. Eu bendigo ao nome do Senhor. Eu dou graças ao Senhor, porque Ele me libertou de simplesmente viver uma rotina, de simplesmente viver numa monotonia sem propósito, porque Ele me mostrou que tem propósito em todas as coisas, que tem propósito para a minha vida e para a sua vida também. Aleluia! Então Ele quer nesta manhã que você tome posse mais e mais da verdade que liberta a sua vida, que liberta a vida da sua família, que possibilita que a sua família seja uma bênção e outras famílias sejam também alcançadas pelo Senhor. Então, Ele abriu para nós um novo e vivo caminho. Um caminho por onde eu vou trilhar e eu vou encaixar todas as coisas que eu tenho que realizar na minha vida dentro de um propósito, porque eu vou estar debaixo da orientação de Deus.
debaixo da cobertura do Senhor. E quero dizer mais, se eu e você estamos aqui hoje, pessoas oraram por mim e por vocês. Amém, Jesus? Tem gente que orou antes. Teve transmissão da fé de geração para geração, tá? Teve pessoas que oraram. E olha, e eu vou dizer uma coisa. Sabe quem deu pontapé inicial em orar por nós? O próprio Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus, lá em João, na sua oração sacerdotal, ele fala: não rogo somente por esses, por aqueles 12 que estavam com ele, mas por todos aqueles que vão vir a crer em ti e crer que tu me enviaste. Todos os que viriam depois. Jesus estava orando sobre as futuras gerações. E nós chegamos aqui, aleluia. Nós chegamos aqui, não chegamos à toa, não chegamos sem propósito algum. Mas havia o propósito de Deus. E Deus nos chamou. E nos chamou de uma maneira eficaz. Porque a graça de Deus é eficaz. Ela gera efeito. Se você quer a graça de Deus, ela gera efeito na tua vida. E se você não quiser, ela vai gerar efeito também, sabia? Ela vai fazer o seu coração endurecer mais. Vai fazer você ficar mais rancoroso ainda. Você fica pior. Tá? Porque a palavra de Deus não volta vazia. Ela faz aquilo que ela tem que fazer. Então ela vem sobre nós. E ela gera efeito. Ah, eu quero. Então o Senhor vai completando a obra. Ah, eu não quero, me fecho. Então é isso mesmo que vai acontecer. Você vai se fechar cada vez mais. E vai ser cada vez mais amargurado. Já viram gente que cada vez que você encontra está mais amargurada do que antes? Já viram pessoas assim? Elas precisam da graça de Deus. Fala para ela: querido, vamos deixar essa amargura de lado e vamos para Jesus? Vamos para o simples, né? Vamos para o simples que resolve, né? Vamos para Jesus. Jesus tem palavra. Jesus tem salvação. Jesus tem solução. Jesus nos chama das trevas para a sua maravilhosa e gloriosa luz. Prega esse evangelho transformador, libertador, que traz alegria. Ainda ontem eu via que a alegria que o Senhor coloca no nosso coração, ela é permanente, sabe por quê? Não só porque ela não está vinculada às circunstâncias, mas porque a alegria também é dom de Deus. O fruto do Espírito é amor, alegria. Segundo fruto do Espírito. Então aquilo me tocou, né? Olha só, né? Eu sempre falo, né? Não dependemos das circunstâncias, não é verdade? E aí então vem esta revelação também ao meu coração. Justamente não depende das circunstâncias, porque é dom de Deus. Vem juntamente com o dom do Espírito Santo. Vem como o fruto que expressa uma vida no Espírito. Aleluia. Glória a Deus. Então nós podemos ter esta alegria permanente. Ah, mas eu estou triste com isso ou com aquilo. Pode estar. Mas a alegria permanente da presença de Deus, ela está ali, irmãos. Ela continua ali, presente. Continua ali presente. É uma coisa incrível, tá? E no Espírito, estando ele ali preparado, pode acontecer o que for. Pode ser a dificuldade que for. Mas nada atrapalha a graça de Deus que está numa pessoa. Queridos, nosso corpo é limitado, não é verdade? Enquanto nós estamos aqui, a gente sofre limitações no corpo. Sofre dificuldades. E às vezes a limitação é na mente também, né? Podemos esquecer coisas, podemos, né, ter problemas aí que nos fazem ter, né, lapsos de memória, né, ou momentos até de alguns descontroles, puramente por questões biológicas. Então, todos nós estamos sujeitos a isso. Tá? Mas, quando o Espírito novo dado por Deus está cheio do Espírito Santo, espiritualmente falando, nós vamos continuar bem, irmãos. Nós vamos continuar bem. Então eu vou dar um testemunho aqui. Vou dar um testemunho de meu papai.
de meu papai, poucas semanas antes de partir, tá? Ele chegou para mim e disse assim: eu não estou infeliz com nada. O que ele quis dizer? Apesar das circunstâncias desfavoráveis e de eu estar tão limitado no corpo e na mente aqui, mas eu não estou infeliz com nada. E ele constantemente lembrava que tudo para o Senhor, tudo eu dependo do Senhor. E houve uma visita dos irmãos. Os irmãos todos foram visitá-lo naquele dia. Os irmãos de sangue, isso. Os irmãos biológicos, né? Ela está me lembrando aqui, né? São biológicos e irmãos na fé, né? Os irmãos biológicos dele, os três, né? Os três ainda vivos, foram então lá fazer uma visita para ele, sem saber que na verdade era a última. Eles não sabiam, né, que ia ser a última, mas foram fazer aquela visita. E naquele dia eu pedi para ninguém ir lá fazer visita a ele. Eu falei: eu quero que os irmãos tenham um tempo precioso ali com ele, e não quero que ninguém esteja junto, né, para não atrapalhar, porque eu senti de Deus que tinha que ter um movimento ali, só deles, só os quatro juntos. E foi tremendo, tá? Foi ministrada a Santa Ceia do Senhor, tá? E na hora da ministração da ceia, olha, meu pai com toda a limitação dele, quase não conseguindo falar nada, né? Estava entendendo tão perfeitamente as coisas todas ali, que no momento da ceia, dão para ele, né, o elemento da ceia, né? E ele ergue o elemento da ceia e ele consagra ao Senhor. Do mesmo jeitinho que se ele estivesse na igreja consagrando. E depois o outro elemento, a mesma coisa. E ora junto com eles. E cantam muitos louvores. E um tio meu ali cantou uma música ali que não era uma música, né, cristã, né? E ele falou: não, não, não. Só música de louvor ao Senhor. Só música de louvor ao Senhor. Então, ele ali, né, mostrou o quanto no espírito ele estava bem. Então, o corpo, né, e a mente não estavam respondendo mais. Mas quando se tratava das coisas de Deus, ele imediatamente se reportava, erguia a mão para cima, orava, cantava. No aniversário dele, nós cantamos vários hinos com ele. Lá ele fez até segunda voz. Aí a voz saía. Você conversando, né, a voz mal saía. Mas cantando ali, né, ele ainda regeu ainda ali a família inteira ali, né? Cantando ali, ele ainda regeu a família. E então, percebam o seguinte: o Espírito estava o quê? O Espírito estava pronto. O Espírito estava bem, ok? Então a gente tem que entender isso, amém, Jesus? Porque às vezes a gente se lamenta: como é que pode uma pessoa, né, tão bem espiritualmente, de repente ficar tão limitada, não é? A gente não questiona. Como que pode ficar tão limitado assim, gente, no fim da vida e tal? Mas aí é que está, a limitação é do corpo e da mente, mas no espírito não está limitado. A obra de Deus está do mesmo jeito ali. Você percebe que não mudou nada. Não mudou nada, tá? Então, quero dizer isso para os irmãos. E nesta manhã, o Senhor quer isso. Ele quer que uma família transmita para outra família. Ele quer que eu transmita para outro, que você transmita para outro. Esta alegria, esta fé que passa pela família. Então, toma posse disso, aleluia. Toma posse disso, diga: eu sou uma família abençoada por Deus. Aleluia, tá? E vou abençoar outras famílias. Porque quando Abraão foi chamado lá para sair da terra dele, da parentela, Deus chamou ele para que ele fosse bênção para todas as nações. Para todas as nações, ele não falou só para os hebreus, né? Os hebreus depois pensaram que era só para eles. Mas na verdade Deus nunca falou isso. Deus separou um povo especial para que esse povo especial levasse a sua palavra para todo o mundo. Para todas as nações. O que é nações?
Quando fala nações, o ser humano pensa só assim, né? Território, dinheiro, domínio e conquista, não é assim? O mundo gira pela economia e pelo dinheiro, não gira? Né? Mamon é o Deus desse mundo, não é? Tudo gira, porque no fim o interesse, né, não tem nada que ver com democracia, com, né, o bem-estar das pessoas, tem nada a ver, viu? Tem nada a ver. O interesse é econômico, patrimonial, territorial, seja o nome que você queira dar, não é? Então o mundo gira em torno disso. Mas o reino de Deus não se dirige por esses valores. O reino de Deus não se dirige por esses valores. Então, o reino de Deus é um reino de abundância, é um reino espiritual, é um reino que já está em nós. O reino de Deus já está em nós. E como o reino de Deus já está em nós, eu prossigo para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus, e eu tomo posse de que eu sou alguém que tem propósito e a minha família vai ser bênção também para todas as nações, assim como Abraão se tornou bênção para todo o mundo, porque nações vieram dele. E nações quer dizer para nós, gente, povo, pessoas, amém? O pessoal pensa assim, vamos conquistar as nações, pensa assim, conquista pessoal dele. Pensa muito isso, vamos conquistar, entendeu? Vou conquistar território, eu vou arrebanhar muita gente aqui para o meu ministério, mas muito preocupado consigo mesmo e com as suas realizações. E Jesus falou, meu reino não é desse mundo. Satanás, no episódio da tentação lá no deserto, ofereceu para Jesus, né, os reinos, né? Falou, mas como é que esse usurpador vem oferecer os reinos desse mundo, né? Tudo já não é de Deus? Tudo é de Deus, só que o inimigo usurpou. Então, como Satanás controlava, né, a política vigorante dos homens, o que acontecia? Por isso ele ofereceu para Jesus os reinos. Vou te dar aqui, esses reinos aqui, se você prostrado me adorar. Me adora que eu te dou isso aqui. Certo? Por isso essa tentação de Satanás. Por isso essa tentação. Mas Jesus respondia sempre com a palavra de Deus. Com a palavra de Deus. Tá? Somente ao Senhor adorarás e somente a Ele prestarás culto. Somente a Ele, ao único e verdadeiro Deus. Então, eu louvo ao Senhor, porque nesse tempo atual aqui, 2 milênios depois da morte e da ressurreição de Jesus, eu tenho a oportunidade de viver a palavra verdadeira de Deus e transmitir a palavra verdadeira de Deus. Eu tenho que ser muito agradecido por isso. Uma época de muita contradição. Eu nasci no século 20, né? Já estou no 21. Né? Tem gente aqui que nasceu já no 21, não é? Quem nasceu no 21 aí? Levanta a mão. Aí, 1, 2, 3, né? 4, 5, 6, né? Aí, tem 6 aqui que nasceram já no 21. Os outros nasceram no 20, né? Fizeram ainda a passagem, né, do milênio, que se falava tanta coisa, né? Nossa, agora na passagem do milênio vai acontecer um monte de coisa, né? Vai acontecer, as máquinas vão parar, vai ter o bug do milênio. Não teve bug do milênio nenhum. Mas é porque o pessoal se preparou antes. É claro. Você tem que falar que vai ter o bug para rever todas as máquinas do mundo inteiro, para, né, cobrar, né? Por isso, né? Aí quando ocorreu o bug, não teve bug, né? Simplesmente não teve nada, né? E o mundo continuou. Quantas vezes eu já escutei que o mundo ia acabar no ano tal? Vocês já escutaram isso? No ano tal não passa, segundo os maias lá, vai ser no ano tal. Aí falaram, não é, a interpretação está errada. É o início de uma nova era. Então eu quero dizer que é sempre o início de uma nova era, sim, em Cristo Jesus. Com Ele abrindo um novo e vivo caminho para mim e para você. Você quer abraçar esse caminho? Então abraça, aleluia, dá uma salva de palmas para o Senhor. Abram comigo lá em 2 de Timóteo, 2 de Timóteo capítulo 1, versículo 3. 2 de Timóteo capítulo 1, versículo 3.
Aleluia. Timóteo começa aqui agradecendo ao Senhor. Dou graças a Deus, a quem eu sirvo com a consciência limpa. Aleluia. Ele está declarando que ele serve a Deus. Que Deus é esse? O único e verdadeiro Deus. O único e verdadeiro Deus. Porque quando Deus se revela, Ele se revela. Não importa o nome que você use, não importa o que está escrito na tua testa. Quando Ele se revela, Ele se revela. Vocês sabiam que no Antigo Egito houve uma época, antes do famoso rei Tutancâmon, aquele faraó lá, né, da famosa tumba, antes de Tutancâmon, o pai dele, Akenaton, não concordou com aquele politeísmo que havia no Egito. Os sacerdotes dominavam a religião e haviam muitos deuses. E Akenaton então falou, não, só existe um Deus, um único Deus. E ele quis reformar toda a religião egípcia naquele momento. E aí, adivinha, a resistência foi grande demais, né? Teve uma resistência terrível. Mas durante o reinado dele, não funcionou o culto aos deuses egípcios tradicionais. Houve só o culto a um único Deus. Um único Deus criador, um único Deus a quem nós devemos recorrer. Olha que coisa. Depois da morte dele, o filho ainda era criança, dependeu de alguém reger no lugar dele, e aí o que eles fizeram? Vamos voltar ao sistema anterior. Vamos de novo abrir tudo e os sacerdotes voltam a ter o mesmo prestígio que tinham antes. E aí eles voltam para aquela religião idolátrica. Mas vocês veem que quando há revelação, não importa o lugar, as coisas mudam. As coisas mudam radicalmente. Quando Jesus é visitado lá na manjedoura pelos magos, né? A Bíblia nem fala reis magos, fala uns magos. Né? Uns magos. E aí depois os historiadores acharam que se tratavam de reis, que na verdade não está escrito dessa maneira. Mas ele recebe aquela visita. Eles eram do povo hebreu? Não eram. Eles eram do Oriente, mas de lugares distantes. Não eram do povo hebreu. Viram o sinal no céu da estrela, mostrando, né, o nascimento do Messias. E foram lá visitá-lo, não foram? Porque eles tiveram a revelação de Deus. E aí, segundo estudos que são feitos, né, eles provavelmente vieram da Pérsia, porque a Pérsia, naquela época, adotava também uma religião de um Deus único. Foi um período da Pérsia, né, muito antes, né, da religião muçulmana, um período muito mais antigo, né, e havia uma única religião. Havia uma religião que cria num Deus único também, ok? Então esses magos provavelmente vieram desta região, tá? Por isso é que fazia sentido aquela visita. Não eram pessoas idólatras, né? Visitando Jesus, não era isso não, tá? Mas eram pessoas que tinham também a revelação. Então quando Deus se revela, Ele se revela de verdade, e Ele faz a diferença, e Ele muda a vida de uma pessoa, aleluia. Tá? Então o nosso Deus muda, Ele muda todas as coisas, glórias a Deus. Então, dou graças a Deus a quem sirvo com a consciência limpa. Consciência é limpa, quando nós temos o Senhor. Sabe o que é consciência limpa? Sabe o que é isso? Vou explicar facinho aqui para vocês. É quando eu não cogito o pecado. Eu não cogito pecar. Eu não planejo pecar. Por quê? Porque a minha consciência é limpa. É purificada. É santificada. Então aquele que tem a consciência limpa, ele não cogita. Sabe? Ele não cogita. Pode acontecer dele fazer alguma coisa que ele nem imaginava que não estava certo. E ainda assim vai se arrepender, né? E vai voltar atrás. Ok? Mas ele não cogita, ele não planeja. Eu vou planejar aqui a vingança contra o fulano de tal. Quem tem a consciência limpa não faz isso não. E hoje a gente vê muitas pessoas que às vezes, né, têm essa atitude, né?
quer se vingar do outro até pelas palavras, né? Verbalmente, já começa a querer prevalecer. Mas não é assim que funciona. Quem tem a consciência limpa, serve a Deus com a consciência limpa. Como fizeram os meus antepassados. Então tem um legado aí. Ah, pastor, mas os antepassados aqui do apóstolo Paulo, eles também não falharam brutalmente? Mas eles tinham a palavra da verdade. E aqueles que foram fiéis foram abençoados. Então Paulo fala aqui das coisas boas, do legado que ficou, das coisas boas que ele aprendeu. Amém, Jesus? As coisas boas que você aprendeu, elas estão aí com você. Aquilo que você pensou que era bom, mas o evangelho mostrou que não era, aí você faz o quê? Descarta. Mas tem as coisas boas que você aprendeu, que você vai manter com você. E vai ser agradecido por isso. Então, é o que ele está fazendo aqui, como fizeram os meus antepassados. E aí, o que ele faz? Ao lembrar-me constantemente de você, no caso Timóteo, noite e dia nas minhas orações. Então, veja que uma pessoa que tem consciência limpa, ela tem gratidão no coração dela e ela ora continuamente e lembra dos outros nas suas orações. Você tem levado ao altar do Senhor as vidas das pessoas? Você tem feito essas orações continuamente? É contínuo, é sempre, é todos os dias. Ai, pastor, mas como todo dia eu vou ter um tempo para parar para orar? Não, você vai fazendo de acordo com as possibilidades do dia. Você vai orando, você vai lembrando e você vai orando. Você vai declarando, amém, Jesus? É muito bom, né, separar um tempo, né? Ter aquele tempo que é um tempo devocional mesmo, não é? Isso é maravilhoso. No mundo de hoje, tem momentos que você não consegue fazer muito tempo assim. Separar um tempo longo para isso. Mas você pode, no decorrer do dia, ir fazendo, né? Tendo os seus vários momentos especiais com Deus. E vai lembrando, e vai orando, e vai declarando. E vai lembrando da palavra de Deus, e vai confessando essa palavra. E teve um momento ali que teve um intervalinho, você vai lá e vê uma palavra, e vê alguma coisa ali de importante. E você muda um pouco, né? O foco daquele momento ali. Então, é assim que a gente faz, para orar sem cessar, tá? Orar sem cessar, continuamente, dia e noite, dia e noite. Então, o apóstolo se lembrava, né, do seu querido Timóteo, e de toda a obra que Deus realizou na vida do seu querido Timóteo. Queridos, nós temos que sentir a alegria por viver em família. Nós temos uma família biológica de sangue, que pode também ser a nossa família espiritual também, como às vezes a gente tem familiares biológicos que não são, né, família espiritual. Mas quero dizer aqui nesta manhã o seguinte: nós temos que ter a alegria de viver em família, seja num sentido ou no outro, e de preferência, né, nos dois sentidos. Temos que ter a alegria de viver em família. Você fica feliz quando você vê os seus familiares? Quando você encontra com eles? Eu me lembro que quando eu era criança e até o início da minha adolescência, toda vez que algum parente vinha fazer uma visita de longe, alguém que vivia em outro estado ou numa cidade muito distante, toda vez que a pessoa ia embora, todo mundo fazia questão de ir junto, né? Naquele tempo ninguém pegava avião, não tinha dinheiro para isso também, né? Então, todo mundo ia para a rodoviária, né? Fosse longe, fosse perto, tanto faz. Ia todo mundo para a rodoviária para fazer a última despedida na rodoviária. Não era em casa, tá? Olha aqui, ó, tem gente aqui que se identificou com isso, tá? Né? Ia, sabe, e não ia uma pessoa ou duas, eu vou lá, vou estar lá. Ia todo mundo, sabe, fazer aquele bolo de gente na rodoviária ali, sabe? Para se despedir, sabe? E a gente fazia questão, entendeu? Se a gente não conseguisse ir, entendeu? Né? Então, eu quando criança, se eu não conseguisse ir, eu ia até chorar. Vou confessar aqui, eu ia até chorar, entendeu? Porque eu queria ir despedir dos meus tios, né?
sabe? E tinha que ser lá, né? A gente tinha que ver e dar tchauzinho na hora do ônibus sair. Dar aquele tchauzinho assim, né? Tinha que abrir a janela, né? E a gente, e tal, né? Ai, se não desse o tchau, né? Também, né? Não é? Mas a gente fazia questão, sabe? Fazia com alegria. A gente não pode perder, né? Essas coisas. A gente tem que continuar sentindo essa alegria com a família da gente. Amém, Jesus? Tá? A gente precisa disso, tá? A gente precisa disso. Isso é bom demais, tá? Isso mostra que a gente está declarando que é uma família, tá? Então isso é muito gostoso, tá? Então a gente tem que ter essas manifestações. Então a gente tem que ter essas manifestações com a família biológica e com a família espiritual, a família de Deus. É uma delícia estar no culto aqui junto, todo mundo. Não é gostoso? Eu chego, eu abraço e tal, né? Não é verdade? Aí a gente abraça, aperta, né? Aperta, faz assim, né? Né? Às vezes até quase esmaga o irmão, né? Não é? A gente até quase esmaga o irmão, não é? Mas isso daí é o quê? É alegria. Sabe? É alegria. O que a gente está ganhando com isso é o quê? A expressão do amor. Não é? A expressão do amor não é por nenhum outro objetivo, né? Porque eu vou ter vantagem aqui, vou ter vantagem ali, que nada, né? Você faz aquilo simplesmente por amor, né? Então o amor de Deus derramado no nosso coração nos faz ser assim, nos faz ser, né, afetivos. E nós temos essa característica, nós na comunidade da graça, né? Uma igreja que expressa a afetividade, tá? Não é que só nós expressamos afetividade, ou que mais ninguém expressa, não é isso. Mas é uma característica nossa, amém, Jesus? Tá? Nós temos essa característica, tá? Tem outros que não têm, né? Que são abençoados por Deus em muitos aspectos, em muitas áreas, e tem o seu papel, né, na história da salvação muito bem delineado também, não é verdade? Mas às vezes não tem, né, essa maneira de ser, né? Então às vezes até estranha, né? Quando você chega todo afetivo assim, até estranho, assim, que ele está acostumado com uma coisa mais secona, não é? Uma coisa mais seca, assim, mais formal. Mas nós não somos assim, tá? Então, vocês que estão aqui sabem como é que é, né? Então, essa é a nossa característica, amém, Jesus? Tá? Então, Deus nos chamou e nos chamou dessa maneira. E é dessa maneira que nós vamos ser. Porque é muito mais gostoso. Porque aí você sente realmente que é família. Senão você sente que faz parte da igreja, que faz parte do ministério, mas não tem às vezes aquele sentimento assim de eu faço parte dessa família. Então se você ainda não sente tanto isso, então é a hora de começar a sentir, amém, Jesus? Tá? Mas você já está sendo impactado por tudo isso, que eu sei disso, não é? Então nós vamos, né, sentindo, aprendendo, expressando, cada um do seu jeito, cada um da sua maneira, tá? Tranquilo. Né? Tranquilo, porque cada um tem um jeitinho peculiar, não é? Então isso a gente respeita demais. E cada um do seu jeito, da sua maneira, mas todos como uma única família. Então essa é a alegria de viver em família, abençoar um ao outro e sermos realmente ministros de Deus, uns em relação aos outros. Porque todos os cristãos são ministros de Deus. Para quê? Para abençoar o outro, para orar pelo outro, para favorecer o outro, para dar a mão para o outro. Tá? Não importam as circunstâncias, mas está ali disposto a estar orando um pelo outro, tá? E orando diariamente, né? Diariamente uns pelos outros. Amém, Jesus? Versículo 4. Lembro-me das suas lágrimas, ó. Tem sentimento na coisa aí, não tem? Aí, ó, Paulo está falando, ó lá. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito ver você. Aí, ó, a gente tem que desejar ver o outro. Eu quero logo estar junto com o outro. Quero logo estar junto com o outro. Ai, que gostoso. Desejo muito ver você, para que a minha alegria seja completa. Ó, quando eu te ver, a alegria vai ser completa. É assim que tem que ser. É assim que nós temos que ser como família. Amém, Jesus? Tá? Puxa vida, que maravilha, ó. Que saudade. Queria te ver. Que bom te ver aqui. Que bom te ver aqui.
Aleluias. Está tudo bem? Como é que estão as coisas? As coisas estão caminhando? Né? Qual é a tua dificuldade? Qual é a tua necessidade? E estamos juntos para que a alegria seja completa. Aleluia. Versículo 4. Agora vamos para o 5. Muito interessante isso daqui. Recordo-me da sua fé não fingida. Olha que testemunho tremendo. Paulo dizendo a Timóteo, aqui de pastor para pastor, de ministro para ministro, recordo-me da sua fé não fingida. Se tem uma fé não fingida, é porque tem fé fingida. O que é a fé fingida? É a fé só religiosa. Porque a gente não pode cair naquela ritualística sem uma verdadeira fé. Sem realmente estar exercitando uma verdadeira fé. O grande perigo sempre foi esse. Fazermos as coisas porque estamos acostumados a fazer, e aí eu faço só pelo costume, e não porque realmente eu estou exercitando a fé. Então a gente tem que tomar cuidado. Quando a gente fala na questão de ser apenas religioso, é isso. É você se acostumar com as coisas da religião, com as coisas relacionadas aos rituais, e fazer aquilo somente por hábito. Então é claro que você vai ter o hábito também. É claro que você acostuma a fazer as coisas, não é? Isso faz parte, né, da vida humana. É lógico que você tem sempre rituais. Por mais simples que você seja, né, sempre vai ter os rituais, né? Sempre vai ter aquilo que você costuma fazer de determinado jeito. Mas nunca a forma de fazer pode prejudicar o conteúdo. E esse conteúdo é a verdadeira fé. Aquela fé que se expressa no amor e na afetividade que eu mencionei há pouco. Amém, Jesus? Então a gente tem que tomar cuidado para não cair na ritualística. Ah, mas nós não somos uma igreja com rituais, né, muito elaborados. Tal. Não, mas tudo que você faz porque você está acostumado a fazer, há uma tendência de virar um ritual, entendeu? Não é só as igrejas que têm rituais bem elaborados, né? Que repete um monte de coisa, e atos gestuais, né? E gesto aqui, gesto... Não, eu estou falando de uma maneira aqui muito mais geral, tá bom? E que acontece com todos. Né? Se a gente não toma cuidado, né, vira só o hábito. Não, eu tenho o hábito de orar assim, assim. E aí eu só oro daquele jeito. Como foi dito nessa manhã aqui, né? Então, aí oro daquela mesma maneira. Mas aí depois que eu entendo que não é assim, eu vou o quê? Conversar com o Senhor realmente. Vai ter um diálogo, porque tem uma experiência, uma conversa, um diálogo. Amém, Jesus? Então tudo que a gente for fazer é assim, tá bom? Louvor, adoração, oração, tudo tem que ser exercitando uma fé verdadeira. Porque se for só ritual, vira uma fé fingida. Ah, mas eu não sou fingido, pastor. Não, mas é independente se você é ou não é, se você quer dizer que é ou não é. Eu estou falando, né, da questão de você acabar fazendo dessa maneira. Você pode nem ter consciência disso. Né? Quando você piora nessa questão, aí você vira um fariseu mesmo, né? Um hipócrita total, né? Mas às vezes não é isso. Mas aquilo que você faz de maneira repetida, só por repetição. E não porque você realmente está dando graças a Deus, está realmente orando pelos outros, está exercitando a fé, está realmente amando com o amor com que Deus te amou. Você entende isso que eu estou falando? Diga, eu entendo. Glória a Deus. Aleluias. Então, nós devemos entender isso. E vamos continuar então aqui com o 5. Por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que você recebeu pela imposição das mãos. Não, tá
ainda não é essa parte. Volta no 5 aqui. Volta no 5. Era o 5 que era para continuar, foram para o 6. Agora sim, que eu não tinha terminado, só tinha ficado no comecinho do versículo. Então, era o 5. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em Loide, a sua avó, e na sua mãe, Eunice. Olha aqui, ó. Paulo está enaltecendo aqui, ó, a importância da avó e da mãe na vida de Timóteo. Viram? Olha aí, ó. Porque na época lá, né, então a mulher não contava tudo. Olha aqui, ó. Olha como a mulher contava. Olha, ó, tá vendo? A Bíblia é cheia, né, desses exemplos, né? E olha aí, ó. Fé não fingida que primeiro habitou em Loide, a sua avó, e também na sua mãe, Eunice. Ó, gerações. Geração transmitindo para outra geração. Tá? O exemplo, o legado, aleluia. E eu estou convencido de que também habita em você. Tá? Prosseguiu, continuou. Tá? Se nós estamos aqui é porque alguém prosseguiu. Alguém continuou. Por isso que chegou. Se tivesse parado num determinado ponto, parou aqui, parou aqui, parou aqui, parou aqui, não vinha mais. Acabou. Acabou. Mas não acabou. Não terminou. Continuou. Chegou até nós. Alguém orou por nós. Alguém nos convidou. Alguém orou por nós. Alguém nos convidou. Alguém nos chamou. Primeira vez que eu fui numa igreja evangélica com o objetivo mesmo de ir na igreja. Não só porque tinha um evento lá e aí a família toda foi por causa do evento, né? Não, mas de ir mesmo, né? Primeira vez, eu criança ainda, me arrumei, né? Estava com medo de ir sozinho, tinham me convidado para ir, eu queria ir, né? Eu estava com medo de ir sozinho, mas sabia ir sozinho, né? Então estava já me preparando para ir, mas estava meio receoso, né? 10 anos de idade, 10 anos de idade eu tinha, né? E ia ter que atravessar, né, uma estradinha ali que era perigosa, né? Que era a antiga estrada São Paulo-Rio, né? Atual Marechal Tito, na zona leste de São Paulo, tá? E que ela era perigosíssima, muita gente tinha morrido já nessa travessia, né? Então eu tinha aquele receio, mas eu estava prontinho para ir para a igreja de manhã, né? Aí eu estava assim na frente da casa, falei, bom, agora eu vou então, né? Não vou atravessar aqui, já sei onde eu vou atravessar, já lá mais perto, né? Vou aqui por esse lado aqui e tal. Estava planejando. Aí Deus manda um anjo para mim. O senhor José Benedito Cruz, que estava indo para a igreja naquele momento, né? Aí o senhor José Benedito Cruz vem assim tal, me vê, né? Me reconhece, né? E fala, você está indo para a igreja? Eu falei, eu tô. Aí ele, então vamos. Aí eu, pronto, estou salvo. Olha só, mas Deus manda as pessoas. Anos depois, eu era professor de uma classe de escola dominical, que recebeu o nome de José Benedito Cruz, em homenagem a esse irmão, que era um irmão muito querido, e aí foi homenageado, né, após o seu passamento com o nome nessa classe, né? E eu fui professor dessa classe vários anos. Que coisa, né? Que coisa! Como é que eu ia imaginar um negócio desse, né? E eu ali, né? E ele, está indo para a igreja, né? Ele achou que eu estava com o jeito que estava indo, né? Naquele horário, né? De manhã ali, né? Falei assim, tô, então vamos, né? E foi a primeira vez que eu fui assim por conta, né? Primeira vez da minha vida, né? E eu nunca mais saí do Evangelho de Jesus. Não conhecia nada, não sabia nada. Não sabia o que ia acontecer. Não tinha nem ideia. Mas foi a partir dali, né? Então alguém orou, alguém me convidou, eu aceitei o convite, né? Só que eu não combinei, né? Como é que eu ia, né? Não tinha nem noção disso. Combinar, né? Com alguém para ir, né? Podia ter combinado, né? Com alguém. Mas não combinei. Mas aí Deus falou, eu vou mandar o anjo lá para ele, né? Eu vou mandar o anjo lá, né? E mandou. Vocês veem que coisa gostosa, né? E aí você jamais esquece, né, essas coisas. É ou não é? Tem aquilo que você nunca mais vai esquecer. E você, quando lembrar, vai lembrar com carinho, né? Com muito carinho. Então,
é assim que funciona. Então eu estou convencido de que essa fé também habita em você. Então nessa manhã eu quero declarar que esta fé tem que habitar em nós. Não importa o estágio em que você esteja, não importa se você já está no estágio A, B ou C, não interessa, mas a sua vida tem que testificar esta verdadeira fé que habita em mim e em você, tá? Então, é aqui que termina, tá? O 6 eu não ia ler, tá? Eu estava lendo o 6 como se eu estivesse lendo o 5, tá tudo acertado aqui, vai até o 5 aqui, amém, Jesus? Tá? Então, queridos, nesta manhã, qual é o testemunho que o Espírito Santo te dá a respeito dessas coisas? Uma alegre vida em família para prosseguir? Ou uma família em que eu preciso entrar ainda? Ou uma família em que eu preciso, perseverar mais e ampliar aí essa sementeira? O que o Senhor fala com você nesta manhã? Uma fé sem fingimento, onde haja o testemunho do Espírito? Vamos conectar as gerações num firme propósito de prosseguir para o alvo, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. E eu te convido para ficar em pé comigo agora. Fique em pé comigo agora.